Olá! Esse é o último vídeo da série que visa preparar todo mundo para o início do semestre. E hoje eu vou falar de 7 oportunidades que a gente pode aproveitar durante a graduação e que eu realmente acho que fazem toda a diferença no final, quando a gente se formar. Bom, a primeira delas é a oportunidade de realizar pesquisa acadêmica, científica durante a graduação. Muitos alunos acabam deixando isso de lado, achando que é algo que a gente começa no mestrado, numa pós, enfim, no doutorado, mais pra frente. E isso é uma grande mentira, na verdade é um grande engano e é bem comum. Por quê? Porque a graduação é o momento que a gente tem para aprender, para errar, para melhorar e para acertar. Então, se por exemplo, desde o início lá da faculdade, eu faço parte de um grupo de pesquisa, eu aprendo como encontrar bons materiais, eu aprendo a conjugar esses materiais para criar um problema e resolver um problema por meio de um artigo, eu publico, eu apresento trabalhos, enfim. Se eu fizer tudo isso durante a graduação, a chance de eu me formar já muito mais confortável nesse ramo acadêmico é muito grande. Outra coisa, muitas pessoas pensam que pesquisa é só para quem quer fazer mestrado, doutorado e seguir uma vida acadêmica. Isso também não é verdade, isso também é um erro comum, um equívoco. Por quê? Porque com a pesquisa acadêmica, a gente está se preparando para a vida real. Eu estou preparando a minha oratória, estou preparando o meu grau, a minha possibilidade de buscar conhecimento e defender um ponto, ou de solucionar problemas. Isso tanto advogado como promotor, como juiz, enfim, todo mundo precisa desse tipo de aptidão, desse tipo de característica. A pesquisa, ela nos abre portas que muitas vezes a gente sequer imaginava. Então, eu, por exemplo, durante a minha graduação, quando eu comecei a pesquisar, já no 8º semestre, estava bem perto da formatura, porque não existiam na época muitas oportunidades para esse tipo de coisa. Em poucos anos, ou seja, do 8º ao 10º ali, deu 1 ano e meio, alguma coisa assim, eu acabei fazendo muitas apresentações de artigo, publiquei muitos artigos, participei de muitos eventos, certo? Conheci vários estados do Brasil apresentando trabalho e participando de eventos, certo? E por quê? Porque eu justamente estava ali fazendo aquilo, ou seja, eu não deixei de lado outras experiências do curso, mas uma vez por semana eu encontrava o professor e outros colegas e a gente discutia sobre textos e acabava produzindo material. O meu currículo, nesse pouco tempo de pesquisa, ele evoluiu muito, ele cresceu muito. E por causa disso, quando decidi fazer um mestrado, eu estava um passo na frente de outros colegas. A segunda oportunidade tem a ver com a pesquisa, mas não obrigatoriamente está vinculada a ela, e diz respeito justamente a participar de eventos científicos. Em algum vídeo do canal que já foi publicado há algum tempo, eu explico mais ou menos o que são esses eventos científicos e faço a diferenciação entre eles. No entanto, um evento científico sempre vai nos trazer mais conhecimento jurídico, certo? Às vezes a gente pode participar mais, às vezes menos. Mas eventos jurídicos nos trazem assuntos e temas que normalmente vão além daquilo que a gente tem na faculdade. Também, eles vão contar como aquelas horas complementares obrigatórias que todo o estudante tem que ter para poder se formar, mas a gente tem que ver isso como uma forma de ganhar conhecimento, né? De aumentar o nosso entendimento sobre algumas matérias e também de ter contato com pessoas que são especialistas na área. Muitas vezes a gente vai ter pessoas que lidam com aquele assunto há muito tempo, como juízes, promotores e também pesquisadores, certo? Então, evento científico é algo que obrigatoriamente todo aluno de direito vai fazer. Mas eu acho que é uma oportunidade, uma grande oportunidade da gente ter um aumento do nosso conhecimento, do nosso entendimento sobre diversos assuntos que muitas vezes a faculdade não dá conta de nos apresentar. A terceira oportunidade que eu quero falar para vocês é a chamada monitoria. Não apenas participar como aluno ouvinte, mas ser monitor. O que significa ser monitor de uma cadeira?
Cada faculdade, cada curso de direito vai ter as regras para a gente fazer uma seleção para ser monitor. Então, isso vai depender muito da tua faculdade. O que acontece? Para eu ser monitor, eu tenho que já ter feito aquela cadeira, ter uma nota mínima, normalmente é exigido, faço a seleção e eu vou ser uma pessoa que vai auxiliar o professor. Eu vou ter contato direto com os alunos, eu vou poder passar o meu conhecimento, eu vou tirar dúvidas, eu vou conversar sobre o tema, eu posso ajudar o professor a fazer trabalhos e avaliações, eu posso ajudar a corrigir também, dependendo de qual é a instituição, né? Mas a questão é, eu vou ter já um gostinho de como é ensinar outras pessoas. Vocês sabem que a melhor forma da gente aprender é ensinando os outros. Isso eu posso dizer com toda certeza, certo? Então, é uma grande oportunidade da gente iniciar, ver se a gente gosta daquilo, ver se eu tenho um futuro como professor, quem sabe, talvez. E, claro, sobre a supervisão de alguém. O professor é o total responsável pela classe, pelas aulas, por tudo, mas eu posso me dedicar a auxiliar outras pessoas e a ver como eu me saio. A gente aprende mais, a gente também fica com um currículo um pouquinho mais gordinho, né? É uma experiência que conta bastante para várias situações, certo? E que vai facilitar a nossa vida. Se vocês quiserem um dia seguir a vida acadêmica, a monitoria é um pequeno passo, que para quando a gente está na graduação é muito, mas que depois vai nos ajudar sim, que vai, digamos, nos trazer um certo conforto. Não, eu já fiz algo parecido. No mestrado, provavelmente, a gente vai ter também experiências similares, até eu chegar no momento em que eu sou a dona. Dona não, né? Em que eu sou a responsável principal pelo ensino, pela aprendizagem de, sei lá, 30, 40 pessoas. E é bem legal. Outra experiência que é obrigatória para todo estudante de direito é fazer estágio. O estágio é algo que vai fazer a gente ver na prática questões que muitas vezes a faculdade não tem como nos preparar. Algumas questões um pouco tristes, assim, um pouco de decepção, porque muitas vezes o direito na prática não é bem aquilo que a gente esperava, certo? Mas muitas questões que efetivamente não tem como tu saber se tu não estiver vivenciando. Então, por exemplo, eu acho muito interessante a gente dividir os estágios em momentos em que a gente vai ter um pouco de uma experiência pública e um pouco de uma experiência privada. Então, pessoalmente, eu alerto vocês para não ficarem muito tempo no mesmo estágio. Então, a gente normalmente em estágios públicos pode ficar até 2 anos, em estágios privados, em escritórios, normalmente não tem o máximo. Agora, se eu ficar 5 anos fazendo a mesma coisa, há grandes chances de que eu, depois do primeiro ano, só repita. Eu não vou aprender muito mais, eu estou repetindo aquele comportamento que eu aprendi lá no início e que agora não preciso mais de um grande conhecimento. A mesma coisa acontece com estágios em repartições públicas, certo? O que eu indico para vocês? Durante a faculdade é o tempo que a gente tem para testar, para provar um pouquinho de cada um, provar um pouquinho de cada coisa, ver se é legal estagiar na promotoria, ver se é legal estagiar junto com o juiz, ver como que funciona a vida de um advogado num escritório, certo? E aí a gente vai ter no final uma formação completa. Tem detalhes que os professores, nem que eles quisessem, eles poderiam passar. Porque são questões tão triviais que, primeiro, a gente não lembra que o aluno não sabe. E, segundo, não teria como em aula eu reportar exatamente tudo. Então, o estágio é o momento em que a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu. E a gente aprende muito mais. E aprende não só de direito. Aprende questões da vida, questões de convivência, questões que efetivamente vão nos fazer ser profissionais melhores no futuro. O estágio, ele é muito importante. A gente também vai ter um período de estágio obrigatório na faculdade, certo? A gente normalmente vai atuar nos núcleos de prática jurídica, mas eu digo para vocês, uma faculdade de direito sem um estágio simultâneo, e isso logo no 2º ano ali, 3º ano, é uma faculdade que ela acaba sendo desperdiçada. Tenho conhecidos que nunca fizeram estágio, começaram a trabalhar com o direito prático depois de formados, e eu digo para vocês, é bem mais difícil. A gente se desenvolve muito com o estágio, então não percam essa chance. Agora, para aluno iniciante, eu não recomendo. Eu não acho que um aluno de primeiro semestre tenha muito que aprender num estágio se ele ainda não tem nenhum conhecimento.
Então, eu realmente, de verdade, acho que no primeiro semestre a gente não faz estágio. Porque eles vão ser normalmente estágios em que tu vai ser escravo, que tu vai fazer alguma coisa que qualquer pessoa que não seja do direito poderia fazer. Sei lá, carimbar ou numerar a página, fazer café, coisas que realmente não nos agregam em nada. E eu acho que um aluno de primeiro semestre ganha muito mais lendo em casa, estudando, do que fazendo algum estágio que não vai auxiliar em nada. Agora, no momento que tu começa a ter as primeiras bases de direito civil, de direito processual, aí sim, aí eu acho que é a hora de colocar em prática algumas daquelas questões. Outra super oportunidade é o estágio de visita na Câmara de Deputados, em Brasília. Eu tenho um vídeo específico aqui no canal que eu explico tudo, como fazer, como conseguir, como que é. Mas ele é um estágio de uma semana que qualquer estudante universitário pode fazer e que a Câmara paga praticamente todos os custos para que a gente entenda o funcionamento dela. Então, é um estágio financiado pelo poder público, certo? A gente vai para Brasília, fica uma semana, tem aula, visita lugares, conhece parlamentares, o próprio parlamento, entende como tudo funciona. Gente, é uma experiência muito legal. Por favor, vão atrás disso. Não é difícil conseguir. Eu fiz, vários conhecidos e vários alunos meus também já fizeram. Gente de todo o Brasil vai e é algo incrível. É algo que eu realmente amei fazer. Sabe, as pessoas ficam colocando empecilhos, às vezes parece que é uma coisa tão difícil e realmente não é. E a gente tem experiências e, claro, um currículo também qualificado um pouquinho mais por ter tido essas experiências. Todas essas oportunidades são questões que vão servir tanto para a nossa vida, para a nossa experiência, como também para o nosso currículo. É isso que a gente quer. A gente quer crescer, a gente quer melhorar, a gente quer se formar e também tem como provar isso, né? A gente quer que as outras pessoas saibam o que a gente fez. O currículo tá aí para isso. Então, o estágio de visita é uma experiência que separa águas, assim. Então, uma pessoa antes e uma pessoa depois de ir, certo? Busquem isso, não é necessário que seja logo no início, mas também não existe nenhuma restrição. Desde que tu esteja matriculado em uma universidade, tu vai poder ir e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Outra super oportunidade, e que vai depender muito daí da faculdade que tu tá inscrito, matriculado, enfim, é de realizar um intercâmbio, certo? Existe intercâmbio, a gente chama de intercâmbio, mas é, na verdade, um período de estudos no exterior. Eu morei fora durante um período, um semestre, né? Na época, minha faculdade não tinha muitas opções, eu fui para a Argentina, morei em Córdoba, isso eu estava no 7º ou no 8º semestre, e foi muito bom. Eu estudei na universidade de lá, eu fiz cadeiras lá, eu tive uma vivência cultural, eu entendi o direito deles, de uma certa forma, eu entendi algumas questões, e foi demais. É muito mais intenso que o estágio de visita, porque, claro, são no mínimo 4 meses, mas, assim, são experiências que nos fazem crescer como pessoa. Vejam, olha que legal, eu estou aliando direito com um crescimento pessoal, eu estou aliando toda uma experiência com a parte científica, com a parte acadêmica. É muito, muito, muito recomendado. Se tu já tem uma segunda língua, e isso é muito importante também, vejam o vídeo de por que a gente tem que ter uma segunda língua. Mas escolha um país em que vocês se sintam mais confortáveis. É o inglês? Perfeito. Existem vários lugares que recebem alunos somente com inglês. Inclusive, não precisa ser lugares que o inglês seja nativo. Japão, por exemplo. Tive uma amiga minha que foi para o Japão, ficou um ano lá, ela se virava no inglês. Certo? Agora, essa experiência agrega muito. Agrega muito no currículo, agrega muito na nossa vida pessoal, agrega muito no nosso conhecimento cultural. Isso muda as nossas vidas. Além do intercâmbio em outros países, isso vai depender das relações da faculdade de vocês, nós temos intercâmbios entre faculdades também. É um pouco mais complicado, mas é possível que, por exemplo, eu fique um semestre em uma outra universidade em outro estado. O que eu ganho com isso? Bom, eu ganho uma vivência totalmente diferente, eu ganho um crescimento pessoal em contato com o direito. Vejam, não é interessante participar, se integrar com outra faculdade durante o período e depois voltar para a tua? Tu volta como outra pessoa, eu garanto para vocês. Então,
é algo que a gente tem que pensar e, digamos, amadurecendo desde o início para que quando surge a oportunidade a gente já esteja com a mente aberta, certo? No meu intercâmbio, por exemplo, surgiu a oportunidade, eu me inscrevi do dia para o outro e o resultado saiu uma semana depois. Eu não tive muito tempo para pensar, mas eu sempre quis morar fora, fazer o intercâmbio, então eu não precisava. Agora, quantas pessoas deixam a oportunidade de passar porque têm medo, porque não sabem, etc e tal? Eu tenho um lema, um dos lemas da minha vida é: se bater o medo, vai com medo mesmo. A gente não tem que deixar os medos gritarem, né? Os medos, eles falam mais altos do que os nossos próprios sonhos, às vezes. Mas, enfim, vai com medo mesmo, porque a gente sabe que no final o resultado ele vai valer muito a pena. E a última questão que eu queria dizer, que eu queria apresentar para vocês, é a chamada Laurea Acadêmica. A Laurea Acadêmica, ela é um prêmio, é um título que é dado para os alunos que atingem um grau lá definido pela faculdade de excelência. Na minha faculdade, por exemplo, que me formei, a Laurea é concedida para pessoas que têm um destaque no ensino, na pesquisa e na extensão. A extensão são projetos externos, certo? Aliás, ela normalmente está vista junto com a pesquisa, mas a extensão são projetos práticos que a gente pode implementar. Então, a extensão é uma grande oportunidade. Para eu ter a Laurea, eu tenho que ter, na minha faculdade ao menos, extensão, pesquisa e ensino. O que significa essa Laurea acadêmica? E eu vou fazer um vídeo específico sobre ela. É basicamente esse reconhecimento que eu tenho da minha faculdade por ter atingido essa excelência nessas áreas, certo? E para que me serve uma Laurea acadêmica? Bom, primeiro que ser laureada, tu tem a honra de, durante a tua formatura, ser chamada e enfim, publicamente laureada. Aconteceu comigo, é realmente muito legal, muito satisfatório. Tu te sente valorizado pelo que tu fez, pelas buscas que tu realizou. E se isso do teu ego, do teu orgulho não te basta, muitos concursos públicos dão nota a mais para alunos laureados. Uma vez eu vi, por exemplo, um concurso do Ministério Público em que pessoas com Laurea recebiam meio ponto a mais do que outros candidatos em razão de terem essa Laurea. O que significa Laurea? Significa que tu foi reconhecido no final do curso como um aluno excelente, certo? Como um aluno que bateu, que atingiu os níveis que se entendem como muito satisfatórios e que, enfim, chega a merecer um reconhecimento. Bom, pessoal, essas eram as oportunidades que eu queria minimamente passar para vocês. Aqui no canal eu vou fazer, se ainda não está feito, um vídeo sobre cada uma delas, aprofundando. Alguns desses vídeos já estão, podem procurar, certo? Que eu explico a importância desse tipo de oportunidade, por que é relevante. Mas saibam que nesse momento, iniciando a faculdade, a gente tem que estar com a cabeça aberta. Não quer dizer que vocês tenham que aproveitar todas ao mesmo tempo. Significa, no entanto, que a gente tem que pensar e estar atento. No momento em que essa oportunidade surgir, eu tenho que agarrar, certo? Assim, no final do curso, a gente sente que a gente fez tudo que a gente podia fazer. E a gente sente que a gente aproveitou o caminho da faculdade, certo? Muita gente reclama da faculdade de Direito, muita gente não é feliz, mas não é isso que eu desejo para vocês. Eu desejo que vocês aproveitem ao máximo e saiam de lá sabendo que o melhor de vocês foi feito, vocês deram o melhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Em breve a gente vai lançar um manual, um pequeno manual que eu fiz para dar os passos que eu considero importantes para a gente ter uma graduação, uma formação adequada no direito. Eu também falo de outras questões que eu acho muito relevantes. Eu vou avisar aqui, provavelmente, quando esse e-book estiver liberado. Ele é bem fininho, mas ele realmente vai ajudar muito vocês, certo? Deixem um feedback, me avisem se vocês gostaram. E se ficou faltando alguma coisa, por favor, comentem que nada me impede de fazer um novo vídeo. Muito obrigada e nos vemos!